Amigas e amigos, quando pratico o bem, sinto-me bem. Quando pratico o mal, sinto-me mal. Esta é a minha religião. A frase é atribuída a Abraham Lincoln e deve servir de conduta para todos, independente de religião, independente se a pessoa tem ou não tem religião. Porque o que está acontecendo no Brasil atualmente é uma mistura de um setor aí de evangélicos, que não fala, certamente não fala pelo conjunto dos evangélicos, com essa politicagem rasteira, depravada, desclassificada na condução da politicagem aí do golpe. Tivemos um caso agora recentemente do Deltan Dallagnol, esse boquirroto, pregador de mentiras, crente de duas caras, que prega as coisas nas igrejas e o ódio nas ruas. E ele foi fazer uma palestra numa igreja em Minas Gerais e os membros da igreja deram as costas para ele. Eu não sei se todos, mas houve uma debandada na igreja. No culto seguinte, o pastor, salvo engano o nome dele é André Valadão, aplicou um verdadeiro sabão nos membros da igreja, defendendo a hipocrisia, o farisaísmo, a picaretagem, enfim, tudo o que a gente está vendo aí, tudo o que a gente sabe do que representa a Operação Lava Jato. Porque a Operação Lava Jato é isso aí, é picaretagem grossa, grosseira, basta pesquisar um pouquinho, raciocinar, e pegar alguns aspectos para a gente entender que não faz nenhum sentido, à luz do que eles pregam, à luz do que eles dizem que defendem nas igrejas, não faz nenhum sentido defender o que a Operação Lava Jato vem fazendo. Um dado preliminar e fundamental. Todos que estão a favor da Operação Lava Jato é gente da maracutaia, da picaretagem. Pode pegar aí. Quem está contra a Operação Lava Jato é porque pesquisa um pouco as coisas, pega os dados históricos, pega os elementos concretos, e mostra e faz a comparação com o que eles dizem. Você tem uma conclusão óbvia, conclusão simples, que é uma grande mentira, é uma grande farsa. Porque a Operação Lava Jato é a vaca sagrada aí desses setores corruptos. E por que todos que têm um mínimo de dignidade, que defende a soberania do país, defende a nação, defende a democracia, é contra a Operação Lava Jato? Uma equação simples. É somar 1 mais 1, ligar A com B, para a gente chegar a essa conclusão. E tem uma grande massa aí de incautos, podemos dizer assim, iludidos pela ideologia da mídia, propagada pela mídia, a ideologia da direita, e tem também os malandros, aí intermediários, esses grupelhos fascistas, esses militantes aí dos fascistas, que se tornaram verdadeiros zumbis, pessoas zumbizadas, pessoas que não têm, se desumanizaram, elas foram esvaziadas de conteúdo humano. Exatamente porque foram inoculadas com essa ideologia aí da direita, do ódio, do neoliberalismo. Não são pessoas que desconhecem a história, que não se dão ao trabalho de fazer um estudo mais minimamente rigoroso da história, da filosofia, da sociologia. Pessoas que se recusam a pegar um livro para fazer um estudo mais aprofundado das coisas. Porque é isso, quem estuda, quem vê a história, quem analisa a história, quem estuda um mínimo de filosofia, de sociologia, chega facilmente à conclusão de que esse tipo aí de sociedade, esse tipo de governo que os golpistas, que o neoliberalismo, que os fascistas está defendendo, não faz sentido, não tem futuro. É aquela questão da barbárie, nós estamos caminhando para a barbárie se isso ficar na mão dessa gente. Quer dizer, é o último estágio aí do capitalismo, quando a turma do dinheiro se apodera do poder de maneira absoluta, de maneira totalitária. Essa é a ideologia que eles defendem aí. E a Operação Lava Jato é exatamente isso aí. Agora, faz sentido alguém que diz que defende a Bíblia, que defende aí a caridade, a fraternidade, essas coisas que eles andam pregando aí, faz sentido defender esse tipo de coisa? Eles desumanizam as pessoas. O que a gente vê, na verdade, são verdadeiros asnos. Não que a pessoa seja um asno, mas ela está inoculada pela ideologia do neoliberalismo, do fascismo, e a gente vê aí comportamentos de asnos. A gente viu agora recentemente aí no episódio da Dona Maria, aliás, Dona Marisa, a esposa do ex-presidente Lula, que acaba de falecer. É isso. Porque o que a gente viu ali? Verdadeiros psicopatas, sociopatas, gente sem alma, completamente esvaziada do conteúdo humano. Um asno bípede. Quando a gente olha para essa pessoa,
que tem esse comportamento fascista, a gente vê um asno bípede. É exatamente isso. Tem também o caso lá do Marcelo Bretas, esse juiz lá do Rio de Janeiro, né? As coisas acontecem, tem umas coincidências que não dá para engolir. Houve o sorteio para criar o braço da Operação Lava Jato lá no Rio de Janeiro. O sorteio, coincidentemente, caiu na 7ª Vara, que coincidentemente tinha sido assumida há pouco tempo pelo Marcelo Bretas. Esse cria da Globo, claramente um ator da Globo, esse que aplicou a pena aí no Almirante Otton, o líder do projeto submarino, né, do submarino nuclear, fundamental para a defesa da Amazônia Azul, do pré-sal, do nosso petróleo, da nossa soberania, enfim. Também aplicou essa pena aí do Sérgio Cabral, do Eike Batista. No caso do Sérgio Cabral, ele aplicou a pena baseada, a sentença baseada na Bíblia. Olha aí que coisa. E aí dizem, tem uma matéria da Folha hoje dizendo que ele, quando chegou lá, ele tirou, o Marcelo Bretas, quando chegou na 7ª Vara, tirou a Bíblia da pasta, pôs em cima da mesa e disse o seguinte: esse é o principal livro desta vara. Aí na sentença do Sérgio Cabral, segundo a Folha, ele deu a sentença baseada, citando, né, o Eclesiastes 8, versículo 11, capítulo 8, versículo 11. Isso é uma coisa medieval, não tem sentido, isso é pisotear a Constituição, isso é desrespeitar a civilidade, a civilização, isso é barbárie. Isso é uma coisa medieval mesmo, como disse o Teori Zavascki naquele episódio do Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro fez aquela palhaçada lá da divulgação dos telefonemas do Lula, da sua família, né, quando a Polícia Federal invadiu a casa do Lula, dos filhos do Lula, dando pontapés nas portas, gritando com todo mundo, né, com os amigos do Lula. É uma verdadeira... parecia aquelas hordas dos nazistas, né, pelo que o Lula descreve. O comportamento foi daquelas hordas nazistas. Não é tudo isso com essa gente indo nas igrejas, com a Bíblia em cima da mesa, como é o caso desse picareta também, lá da Lava Jato, no Rio de Janeiro, esse Marcelo Bretas, né, com esse picareta do Delanhol. E o picareta mor, que é o Sérgio Moro, que também dizem por aí que é da Opus Dei, que é outra seita fundamentalista também. Sabe? Então o que a gente vê é exatamente isso, é a barbárie, né, como essa gente usa a fé do povo, né, como essas pessoas tentam manipular o sentimento religioso do povo para fazer a obra do capeta, né, fazer exatamente o mal da frase do Abraham Lincoln, né, para a gente ver como é que a gente está caminhando aqui, no caso do golpe, rapidamente para uma situação de barbárie. As decorrências de tudo isso a gente está vendo, a degradação social, né, desemprego, violência e etc. Né? Um outro aspecto da complexidade do golpe para a gente analisar também e ter isso na devida conta. Alertar, inclusive, as pessoas, que eu imagino que seja a imensa maioria das pessoas que seguem alguma religião, né, no sentido de que esse tipo de gente aí não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com as pregações que eles dizem, que eles fazem por aí, que são, na verdade, fariseus, hipócritas e gente... recorrendo novamente à frase do Lincoln, gente que se especializou em fazer o mal. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.